Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Estamos iniciando neste momento mais um momento de reflexão, um momento para a gente refletir na palavra de Deus, um momento para a gente unir a nossa fé e agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Quero lhe convidar a partir de agora, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, pela Tua provisão, Teus livramentos. Obrigado por nos colocar de pé em mais este novo dia. No Teu altar já coloco a minha vida, a vida de minha esposa, cada um dos Teus filhos que já nos ouvem a partir de agora, que a Tua palavra venha falar conosco, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de estar nos visitando, abrindo a nossa mente para a compreensão da Tua verdade e o nosso coração para guardar. Nós te convidamos, já te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, caso você disponha de um exemplar. Vamos meditar o que Deus tem a falar conosco. Está no livro de Gênesis, capítulo 21. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 6 e 7. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos? Porque lhe deu um filho na sua velhice. Amém? Queridos, Sara está declarando aqui que agora o Senhor tinha lhe dado motivo para rir. Claro, se ela estava dizendo que agora o Senhor tinha dado motivo para rir, ela também teve motivo para chorar, para se angustiar. Por Deus? Não. Queridos, existe momento na vida que sejam momentos bons ou ruins, são momentos que a gente não desenvolve, são momentos que a gente não busca para que isso aconteça, se bem que quando a gente traça os nossos planos, a gente deve ir com cautela, sem saber, ou a gente não sabe qual é o final, qual é a conclusão daquele plano que estamos elaborando. Esse plano pode trazer alegria, pode trazer tristeza, mas existem tristezas que a gente mesmo que busca, a gente vai buscar, a gente não pode culpar os outros, muito menos a Deus. A gente tem que ser sincero em cada situação. No caso de Sara, o capítulo 12 de Gênesis fala como Deus fala com seu marido, Abraão, ainda não tinha sido o novo nome. Ele ouve a Deus, Deus lhe faz uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação, que Deus iria dar uma terra prometida, e isto se cumpriu. Ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu o chamado de Deus, ele atendeu o seu chamado. O capítulo 13 fala a respeito da sua saída do Egito, porque no capítulo 12 vem uma fome e ele desce ao Egito. No capítulo 13 ele sobe do Egito com riqueza e com aquelas dádivas que ele recebe, vai algumas servas, e entre elas, Agar. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ia ser pai de uma grande nação. Não fez a Sara de imediato. Talvez Sara tivesse tido conhecimento. Pela conversa, talvez ele, por ser esposo, deve ter falado para ela. Se falou para ela, era motivo dela ser mais vigilante, tanto ela como ele.
Se ele não falou, também tinha razão de não ser levado por outras palavras. A gente vê que Deus, ele chega no capítulo 18, se não me engano, capítulo 18, Abraão está lá de fora da sua tenda, capítulo 18, e ali aparecem 3 seres angelicais, e começa a dialogar e pergunta para Sara. E Sara estava por trás da tenda. E exatamente quando ele faz promessa. Ele faz promessa que Sara seria mãe e de hoje a 1 ano ele voltaria ali. Mas acontece que no capítulo 16, o ato com a concubina H já foi consumado. Por conta da espera, Sara esperou o tempo de Deus se cumprir, não se cumpriu, Abraão também, e mesmo Abraão tendo uma promessa, Abraão foi levado a sair da promessa a fazer a vontade da sua mulher. Claro, ela não o obrigou, mas ele deveria ser cauteloso. Amados, quando a gente tem uma promessa, a gente tem que ter cuidado. Se Deus prometeu a nós, nós é que vamos saber que essa promessa foi Deus que fez. E no seu tempo essa promessa vai se cumprir. Existem promessas de Deus que a gente não pode estar falando para ninguém. A promessa que Deus faz, muitas vezes, é somente entre nós e Deus. Então, por mais que alguém não queira compreender, não interessa a gente falar a Deus, falar às pessoas alguma coisa em relação do que a gente escutou de alguém, que a gente não tem satisfação para dar a ninguém. Então, essa é a verdade. Então, Abraão tinha uma promessa de Deus, foi envolvido naquela conversa a se deitar com Agar para dali sair filho, porque ela queria um filho, e mesmo que não saísse do seu ventre, mas era filho de Abraão, e ela ia ter esse filho, quando na realidade só trouxe problema para ela. Por isso que ela disse que agora Deus deu motivo dela rir. Quem sabe se você também não precisa de motivo para rir. Talvez você tenha passado tanta coisa na vida. Quem sabe se você não se precipitou no teu caminho, nessa jornada, houve uma precipitação, você não esperou o tempo de Deus, e hoje você está passando por uma situação que aí você disse: olha, se eu soubesse, não tinha feito assim. Eu não pensei, eu ouvi conselhos que não era para ter escutado, e hoje estou nessa situação. Talvez sua vida hoje seja uma vida amarga, seja uma vida talvez até de revolta, de tristeza, perturbação, de angústia, mas da maneira que Deus mudou o quadro, a situação de Sara, e Sara declarou que hoje Deus lhe deu um motivo para rir, vai chegar também esse motivo de você rir. Entregue na mão de Deus, não desista, não abra mão do sonho, do chamado, de uma promessa que Deus lhe fez. Olha, mesmo que você fracassou, a promessa de Deus está de pé. Porque Abraão fracassou também. E Deus, nem por isso Deus evitou que a promessa se cumprisse. Se cumpriu. Talvez até tardou diante dos nossos olhos, mas chega no seu momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez apresentar essas vidas diante de Ti. Que o Senhor nos dê um dia de paz, um dia de vitória. Coloque no Teu altar a minha vida, minha esposa, minha família, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes, os doentes, os enfermos que estão em casa, nos hospitais, os que estão desempregados, os que estão detidos nas cadeias físicas e nas cadeias espirituais. Tu é Deus que liberta. Dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia de vitória. Nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor até o próximo encontro. Assim querendo Deus. Um grande abraço. A paz.